Como testar vulnerabilidades de aplicações. Esse vídeo é um pouco diferente. Planejo mostrar nos vídeos seguintes os principais ataques a aplicações web, seguindo a lista do OWASP Top 10 2017. Mas para vermos isso na prática, é importante experimentar tais ataques. A experiência de você efetivamente fazer o ataque é muito esclarecedora sobre como funciona a mecânica do ataque. E você não deve jamais experimentar ataques web em aplicações de terceiros. Primeiro porque é antiético, o sistema da outra pessoa não é seu e você não deve usá-lo de forma indevida. Segundo, porque existem sistemas de proteção tipo IPS ou IDS que podem flagrar você como um atacante e, dependendo do sistema, isso pode sim resultar em problemas legais para você. Você pode fazer esses testes em um sistema seu mesmo. Isso não seria antiético nem teria consequências legais. Mas também não é o ideal porque o seu sistema pode não ter a vulnerabilidade. A melhor forma é você montar o seu laboratório de testes na sua máquina com uma aplicação que saiba que possui vulnerabilidades e testar tudo localmente. Vamos usar nessa prática a DVWA, Damn Vulnerable Web Application, ou Maldita Aplicação Web Vulnerável. É uma aplicação desenvolvida por um pesquisador inglês justamente para esse propósito. É uma aplicação PHP feita com várias vulnerabilidades. Como é uma aplicação vulnerável, vamos montá-la em uma VM, de forma que você possa ligar essa máquina quando for fazer o teste e depois desligar quando não precisar mais, sem deixar uma aplicação vulnerável aberta e funcionando. Vamos montar uma máquina virtual Linux, Ubuntu, você pode usar VMware ou VirtualBox, e nesse vídeo vamos fazer a instalação passo a passo dessa máquina e da DVWA. Então, mãos à obra. Vamos então baixar o Ubuntu. O site é ubuntu.com. É uma distribuição Linux leve, então é fácil, atende a tudo que a gente precisa. Eu vou aqui em Server, no cabeçalho, é muito importante escolher o server, o download padrão dele é o cliente, que não interessa pra gente. Clicar em Download Ubuntu Server, a versão não interessa muito, eu posso optar por baixar via torrent, ou então eu vou clicar aqui no Download para baixar o arquivo diretamente. Ele já vai aparecer aqui. Pronto. Bom, a gente precisa da VirtualBox também para fazer a nossa máquina virtual. virtualbox.org, eu vou clicar aqui em Download VirtualBox, vou escolher a plataforma para instalar a minha máquina virtual. Então eu uso Windows, vou clicar aqui em Windows Host, vou baixar esse arquivo da instalação do VirtualBox. Se você já tiver o VirtualBox, já tiver o VMware instalado, você pode usar qualquer um desses. Se preferir o VMware, pode usar também, funciona do mesmo jeito. Eu vou fazer a demonstração aqui usando o VirtualBox. Mas as coisas são mais ou menos semelhantes, não vai ter grandes dificuldades para usar outro sistema de virtualização. Bom, depois que eu baixei esses dois itens, o ISO do Ubuntu e o VirtualBox, eu vou fazer a instalação do VirtualBox aqui. É uma instalação rápida, não tem muito segredo, escolho padrão para todas as opções. Next, 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 ok, e pronto. É sempre uma boa ideia reiniciar o Windows depois de instalar o VirtualBox, tá? Porque ele cria um monte de adaptadores de rede, ele cria uma série de dispositivos que vale a pena você reinicializar o Windows. Ele não pede para reinicializar, mas vale a pena. Bom, vamos iniciar então a montagem da nossa máquina virtual. Eu vou abrir aqui o Oracle VirtualBox. Vou clicar aqui no ícone New para criar uma nova máquina virtual. Ele pede algumas informações, eu vou fornecer um nome dessa máquina, eu vou chamá-la de DVWA. Se você quiser usar outro nome, fique à vontade. Eu escolho o tipo, que é Linux, ele já vem por default Ubuntu. As outras opções eu uso o padrão, clico em seguida ali para criar. Agora é importante, eu venho aqui de novo e vou em Settings na máquina. Antes de iniciar ela, eu tenho que alterar a configuração dessa minha máquina. E eu vou alterar onde? Eu vou alterar aqui no Storage, que trabalha com os HDs e CD-ROMs, etc. Vou escolher aqui o CD-ROM. Eu tenho que carregar aqui o ISO do Ubuntu. Então eu clico nesse ícone do CD, escolher Virtual Disk File. Eu clico aqui e vou escolher o meu ISO do Ubuntu, que foi aquele arquivo grande que a gente baixou de 800 MB. Então eu clico aqui no ISO e mando abrir. Ok, além disso eu tenho que ir no Network
e eu vou alterar a configuração do Network Adapter, vou escolher Bridged Adapter, adaptador ponte. Isso permite que a minha virtual machine acesse a internet normalmente. A gente vai precisar baixar coisas da internet, então é importante que ela tenha essa configuração. Não é a configuração mais segura possível, mas é só um teste que a gente vai fazer aqui, não é muito importante isso. Eu vou agora então iniciar minha máquina virtual. Ela iniciou aqui, já entra na configuração do Ubuntu. Primeira coisa que ela pede, que língua que eu quero usar. Você pode escolher português do Brasil se você quiser. Eu prefiro fazer em inglês. Por quê? Porque o suporte do Ubuntu a português não é 100%. Um monte de frases fica metade em inglês, metade em português. Eu prefiro deixar tudo em inglês. Vamos escolher aqui então Install Ubuntu Server. Ele pede novamente a língua aqui, agora a língua para o processo de instalação. Eu novamente vou manter em inglês. Ele pede o local onde você está. A gente teria que responder Other, mas isso não faz diferença, eu deixei Estados Unidos mesmo. Você pode selecionar o seu teclado ou pode pedir para ele detectar o seu teclado. É muito importante escolher o teclado correto, tá? Porque a gente vai fazer uma série de operações no terminal e com o teclado errado isso dá um certo trabalho. Então eu vou escolher aqui Português Brasil. Tem alguns subtipos de teclado português do Brasil. O meu é o primeiro de todos eles. Bom, ele pede agora um nome para a nossa máquina. Vai ser o nome da nossa máquina virtual para a rede. Eu vou escolher DVWA. Agora ele pede o nome do usuário que vai usar aquela máquina. Eu vou escolher também. E o nome da conta desse usuário na máquina, também DVWA. Lembra que você pode escolher outros nomes se você preferir, né? Escolha a senha para o usuário DVWA. Ele não vai aceitar a senha vazia, então você tem que escolher alguma coisa. Eu vou escolher DVWA também, porque essa máquina é uma máquina de teste, então não tem muito problema, não requer grau de segurança. Ele avisa, lógico, que essa é uma senha fraca, mas pra gente aqui não faz diferença, a gente está fazendo só uma máquina de teste para teste de invasão, então a gente pode usar uma senha fraca. Essa máquina não vai ficar no ar o tempo todo, vai ser só durante o nosso exercício. Criptografar o nosso diretório raiz, né, o Home Directory, não quero fazer isso. Ele detecta o time zone como América São Paulo, então tá ótimo, é isso mesmo. Bom, eu vou escolher o modo de particionamento Use Entire Disk, então é a primeira opção da lista. Seleciono aqui a partição do disco onde eu vou instalar, é só clicar Enter. Ele pede para confirmar, escrever essas mudanças no disco, eu clico a setinha para a direita para ir para o Yes e clico Enter de novo. Bom, agora ele pede aqui a configuração do proxy. Lembra que a gente vai precisar acessar a internet a partir da nossa máquina virtual. Então, se a sua empresa possui um proxy, se o seu computador está sob um proxy, é importante você configurar. Ele tem aquele formato de configuração de proxy via URL, então ele está descrevendo aqui na própria tela o que você precisa fazer. Como eu não tenho proxy aqui na minha máquina, eu vou deixar em claro, vou apertar Enter. Bom, ele pergunta em seguida se você quer instalar atualização automática. Mais uma vez, essa máquina nossa não tem interesse em ser uma máquina de produção, vamos deixar sem Automatic Updates, no Automatic Updates. Simplesmente vou teclar Enter. Bom, essa parte aqui é importante. Ele pergunta agora quais softwares eu quero instalar no meu servidor. Eu vou escolher primeiro LAMP Server. LAMP é um acrônimo para Linux, Apache, MySQL, PHP. Ou seja, já é um pacote com tudo que eu preciso para rodar o DVWA.
E eu vou também escolher aqui, eu vou deixar escolhida a Standard System Utilities e vou escolher também a OpenSSH, o servidor OpenSSH. Por que isso? Porque eu pretendo acessar essa máquina virtual via um terminal SSH. Bom, como eu escolhi o LAMP, ele vai perguntar para mim aqui uma senha para o usuário root do MySQL. Eu vou usar a mesma de sempre, dvwa. Repetindo aqui, dvwa. Ele pergunta aqui se eu quero instalar o Grub Bootloader. Sim, só apertar Enter. Finalmente a instalação está completa. Eu vou apertar Enter aqui para concluir isso e dar uma reinicialização na máquina. Bom, feita a reinicialização, eu caio aqui no terminal do Ubuntu Server. Lembra, esse Ubuntu é o server, ele não tem aquela interface gráfica bonitinha do Ubuntu cliente. Então eu vou fazer o login aqui como dvwa, a senha novamente dvwa. Esse foi aquele primeiro usuário que a gente definiu lá durante o processo de instalação. Lembra que você digitar a senha no terminal do Linux não aparece o caractere, tá? Então você digita sem aparecer o caractere. Perfeito, fiz o login aqui no terminal. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar o endereço IP dessa máquina virtual. Essa máquina virtual minha deve ter conseguido um endereço IP via DHCP, mas eu não sei qual é esse endereço IP. E eu vou precisar dele na sequência do nosso processo. Então eu uso o comando ifconfig para conseguir ver o IP. Para quem é do mundo Windows, ifconfig é o equivalente ao ipconfig, certo? Então ele me trouxe aqui o ipconfig na minha máquina, 192.168.1.239. Evidentemente que a sua instalação deve ter pego um IP diferente, é importante que você anote esse IP. Eu vou deixar pequenininho aqui no Notepad para mim ter acesso fácil a ele. Esse terminal do Linux, ele é muito duro, tá? É muito difícil de você mexer com ele, principalmente não tem muito como você fazer cut and paste, que é uma coisa que a gente vai precisar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sudo service ssh start. Eu vou iniciar o meu servidor SSH nesse terminal Linux. Uma vez que eu tiver iniciado esse servidor aqui, eu consigo fazer tudo via o meu cliente SSH e fica muito mais fácil. A senha aqui de novo, dvwa, Enter. Ok, feito isso, eu não preciso mexer mais aqui. Eu posso minimizar tanto a máquina virtual quanto o sistema Oracle VM VirtualBox. Eu vou fazer agora o download do PUT, que é um terminal services, é um programinha que você instala no Windows para acessar outra máquina em terminal SSH. Então é só baixar aqui put.org. Eu baixei aqui o pacote de instalação. A minha máquina é 64 bits Windows, você pode optar pelo 32 bits também, conforme a sua máquina está tudo ok. E eu vou clicar no MSI que foi baixado. Esse download aqui é bem rapidinho, é pequeno o PUT. E vou instalar aqui esse sistema no diretório default dele. Na verdade eu vou mudar para o D, porque na minha máquina eu gosto de botar isso no D. Mas enfim, faço a instalação, é default, next, 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 next e finish. Posso pegar o PUT que eu instalei aqui agora, vou clicar nele para abrir o meu terminal. O hostname ou o IP address, então eu vou pegar o IP da minha máquina virtual. Então posso dar um Ctrl Copy aqui, Ctrl Paste e conectar. Vou abrir a conexão aqui. Primeira vez que você entra, ele dá esse erro aí, essa mensagem, o host key não está no cache do registry. Enfim, besteira da IESO aqui. Bom, agora eu estou acessando aquela máquina, é a mesma interface, mas agora é mais fácil de eu trabalhar. Então eu vou dar um login às dvwa, a senha novamente dvwa. E agora a gente tem que fazer uma série de comandos aqui para preparar essa máquina para a aplicação dvwa e depois para instalar a aplicação dvwa em si.
Para facilitar, eu preparei já um arquivo .txt com todos os comandos que vamos precisar. Para baixar esse arquivo, veja o link na descrição do vídeo. A URL é http://safesource.com/dvwa/cmds.zip. Você deve baixar esse zip, descompactar o arquivo cmds.txt que está dentro dele. Esse arquivo contém os comandos que a gente vai precisar passar para a preparação e depois a instalação dessa máquina virtual. Para fazer isso, eu vou aqui no meu arquivo cmds.txt, seleciono o que eu quero copiar, clico em Ctrl C ou então clico com o botão direito e escolho copiar, tanto faz. Vou com o mouse no terminal do put e clico com o botão direito. Basta clicar com o botão direito, eu não preciso dar Ctrl V, nada. Clicou com o botão direito já é o paste no terminal do put. Então eu fiz o primeiro comando aqui, ele pede de novo a password para dvwa, porque eu dei o sudo. Depois que eu digitei a senha novamente, dvwa, ele pergunta se eu quero continuar, você do you want to continue? Yes. Esse primeiro comando ele vai remover o PHP 7, que é o instalado por default naquele LAMP server que a gente escolheu. Eu vou aqui de novo, meu próximo comando agora é para instalar uma camada de compatibilidade entre o PHP, entre versões diferentes do PHP. Então sudo apt add apt repository. Ele pede para eu clicar Enter para continuar aqui. Pronto, instalou. E depois eu tenho que dar o sudo apt-get update. Novamente, tudo que eu estou fazendo é ir lá no bloquinho de notas, copiar aquele texto e depois clicar aqui no meu terminal com o botão direito. Então agora que eu removi o PHP 7 e instalei a camada de compatibilidade multiversão, eu vou agora instalar o PHP 5.6, que é o referente à versão do DVWA que a gente vai usar. Ele pede para confirmar aqui algumas vezes. Ok, instalou o PHP 5.6. Eu vou instalar agora alguns módulos do PHP 5.6 que eu preciso. Então a linha seguinte são módulos do PHP, também é um sudo apt-get install. Mais uma vez ele pede para eu confirmar. Você pode apertar simplesmente Enter, tá? Eu gosto de apertar Yes e Enter. Bom, e com isso eu já preparei o meu Apache e o meu PHP para o nosso exemplo. Então eu já posso agora iniciar o meu servidor Apache. Sudo service apache 2 start. Ok, isso deve ter iniciado o meu servidor Apache. Vamos ver se ele está funcionando direitinho. Eu vou abrir um navegador aqui e vou colocar no endereço o IP da minha máquina virtual, 192.168.1.239. E olha, ela aparece para mim aqui um servidor Apache, Ubuntu, Default Page, coisa e tal. Bom sinal, sinal que a minha máquina está funcionando, meu servidor web já está instalado e funcionando. Mas vamos continuar porque ainda tem mais preparação para fazer. Eu preciso agora habilitar o PHP no Apache. Então o comando é A2, Apache 2, enable mod enmod PHP 5.6. E agora eu preciso instalar o DVWA. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no diretório raiz do servidor Apache. Aqui no caso do Ubuntu é o diretório var www. E agora eu vou baixar o código do DVWA através de um wget. Então eu vou dar agora sudo wget o endereço do código do DVWA. Note que já aponta direto para o GitHub, onde fica a versão 1.9 do DVWA. Se você quiser ver o DVWA, o site deles é esse aqui, tá? Tem várias informações aqui, inclusive tem um link de download que aponta para a versão 1.10.
a versão 1.10 não vai funcionar, ela é uma versão que está em desenvolvimento, ainda tem um monte de problemas ainda. Eu não vou fazer o download por aqui, eu vou pegar a versão 1.9, que é a versão que vai funcionar bem nesse nosso ambiente. Ele faz o download do .zip. Então aqui agora eu preciso dizipar esse meu arquivo .zip, eu vou instalar o unzip, apt-get install unzip. E agora eu vou descompactar esse meu arquivo zip dentro do diretório HTML, que é a raiz da minha página web. Tem uma coisa que eu vou fazer aqui que é bem simples, tá? Mas é importante porque facilita o nosso trabalho mais para frente. Eu vou no diretório HTML. Se eu der um ls agora, eu vou ver que ele criou um diretório dvwa-1.9. Para eu não ter que ficar o tempo todo digitando esse dvwa-1.9, eu vou renomear isso para dvwa. Então eu vou dar um mv dvwa 1.9 dvwa. Como eu fiz um monte de alteração, eu vou reiniciar o meu servidor Apache, só para garantir que tudo foi considerado nessa configuração. E agora eu posso chamar diretamente a minha máquina virtual, já posso chamar o dvwa na minha máquina virtual. Então eu boto o IP /dvwa. Por definição ele começa no setup.php, que é uma paginazinha para você ver se o setup está correto. Repara que ele apontou algumas coisas como erradas aqui, tá? Então, por exemplo, a função allow url include está disable e por aí vai. Então nós vamos agora corrigir esses detalhezinhos aí, são basicamente alterações que a gente tem que fazer em alguns arquivos de configuração. O primeiro deles é justamente o arquivo de configuração do PHP, o php.ini. Eu vou no diretório onde ele fica, etc php 5.6 apache 2, vou dar um nano no php.ini. Nano é um editor de texto do Linux, um editor muito simplesinho, mas porque a gente precisa aqui é mais do que suficiente. Bom, ele abriu para mim aqui o php.ini, eu tenho que alterar aqui a chave allow url include. Então como é que eu faço? Eu digito Ctrl W, ele abre uma caixa para eu procurar alguma coisa aqui embaixo. Então eu vou digitar aqui allow underscore url underscore include e dou Enter. E é lá, ele achou a linha onde está esse allow url include. Por default está off. A gente falou sobre isso em Remote File Injection do PHP, lembra? Que o ideal é que essa variável seja off, porque é o mais seguro, impede o Remote File Injection, ou pelo menos dificulta muito. Mas como essa máquina nossa é de teste, eu vou colocar on aqui para permitir que ela funcione, todas as vulnerabilidades dela funcionem. Então eu coloco on aqui, aperto Ctrl X, que é para sair, ele pergunta se eu quero salvar o arquivo, eu respondo yes, ele confirma nesse arquivo mesmo, eu só aperto Enter, ele sobrescreve o arquivo. Agora eu vou novamente reiniciar o Apache para considerar aí as alterações que eu fiz no php.ini. E agora, se eu vier aqui na página do dvwa, repara que agora aquele item aparece verdinho, o allow url include agora está enable, é o que ele espera. Ainda faltam alguns outros itens para a gente corrigir. Esses outros itens estão no segundo arquivo de configuração, lá na própria aplicação dvwa. Então a gente vai para a aplicação, vamos para o diretório var www html dvwa config e vou usar o nano novamente no arquivo config.inc.php. Bom, tem várias coisas que eu preciso mudar nesse arquivo. A primeira delas, eu preciso dizer a senha de conexão no banco de dados MySQL que foi instalado nessa máquina. Lembra, a gente deu essa senha, eu escolhi dvwa como todas as outras senhas. Se você escolheu outra senha, você tem que colocar outra senha aqui.
Se você deixou vazio a senha do root do MySQL, você deixa vazio também esse campo. Bom, ele pede também a chave do Google Recaptcha. A gente não vai usar isso no nosso exemplo, tá? Então, se você não quiser fazer isso, não precisa. Mas, para ficar com a máquina completa, você pode ir no endereço do Google Recaptcha, clicar em Get Recaptcha, você dá um nome para o Recaptcha que você quer, pode ser qualquer nome. Eu vou escolher, adivinha qual? Escolho lá o tipo de Recaptcha que eu quero. No domínio, eu preciso colocar o IP da minha máquina virtual. Então, de novo, 192.168.1.239. Lembra que, lógico, você deve usar o IP da sua máquina virtual que você obteve no ifconfig lá no início. Então, ok, ele gerou para mim aqui agora duas chaves, uma chamada Site Key e outra chamada Secret Key. A Site Key é a Recaptcha Public Key que ele fala lá no arquivo de configuração. Então eu vou copiar aqui. Repara que para mim copiar no Nano eu vou ter que posicionar o cursor com as setinhas. Então eu uso as setas do teclado para posicionar o cursor onde eu quero inserir aquele item. E depois, quando eu clico com o botão direito do mouse, ele já vai inserir o conteúdo inteiro ali naquela posição onde o mouse está. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o valor da Secret Key, que lá no arquivo está Private Key. Posiciono o mouse com as setas e depois clico com o botão direito para copiar. Bom, ok, já fiz isso daqui. Além disso, é importante mudar um outro parâmetro aqui. Ó. Mais adiante tem Default Security Level. E por default vem o Impossible. O que é isso? É a configuração da DVWA para o nível máximo de segurança. Em tese, em Impossible você não consegue fazer nenhum ataque na aplicação DVWA. A gente vai colocar Low, justamente porque a gente só quer fazer testes de segurança nessa aplicação. Feitas essas alterações, Ctrl X, Yes, confirma, Enter. Bom, ainda falta eu alterar os direitos de acesso de alguns diretórios e arquivos. Então eu vou alterar aqui alguns direitos de acesso. São 4 comandinhos para alterar esses direitos. Só copiar lá do arquivo cmds.txt e apertar Enter, ele faz as alterações de cada item. Primeiro o diretório Hackeable Uploads, depois um arquivo temporário que fica lá embaixo de idslogs.txt. Repara, isso daí, o PHP IDS, que é um firewall de aplicação que vem dentro da DVWA, a gente não vai usar no nosso exemplo, tá? A gente está deixando a máquina toda certinha só para que, se no futuro você quiser fazer os outros exemplos que tem também, não é difícil achar isso na internet, você consegue fazer os demais exemplos também. A gente vai agora acionar o DVWA via o navegador. Em tese está tudo pronto, eu não preciso fazer mais nada lá na minha máquina Linux. Ele mostra para mim aqui o setup com tudo verdinho. Então, veja, eu não preciso estar com tudo verde para me fazer iniciar o sistema, tá? Por exemplo, se você não quiser botar o Recaptcha aqui, você não coloca e podemos prosseguir do mesmo jeito. A questão é que, evidentemente, essa função na aplicação vai ficar desabilitada. Eu vou clicar aqui agora em Create Reset Database, que ele vai fazer a criação do banco de dados lá no meu servidor DVWA. Ele fica ali rapidinho e já vem para a tela de login. Então aqui, essa é a tela que a gente vai usar para logar na aplicação. O username é admin e a password é password, tudo em minúscula. Então eu entrei na aplicação. E aqui agora é onde a gente vai fazer os nossos testes, vai fazer a nossa prática. Mas tem uma coisa, tem um detalhe, DVWA Security. Vamos nessa função aqui, você vai ver que, olha só, o Security Level aqui aparece como um Impossible de novo. Isso é um bug dessa versão do DVWA, tá? Mesmo você setando na configuração para Low, ele vem para Impossible aqui. E com o Impossible você não consegue fazer nenhum ataque nessa máquina.
Então o que a gente vai fazer aqui para o nosso laboratório, eu vou voltar isso daqui para low, vou dar o submit e pronto. Agora sim, a minha máquina virtual está do jeito que a gente precisa ela para a prática. Obrigado por você ter chegado até aqui. Sei que o vídeo foi meio extenso e muito técnico, mas ter essa VM pronta vai nos ajudar muito nos vídeos de ataques que iremos tratar a seguir. Esses vídeos você não precisa seguir na VM, você pode só assistir aos vídeos, mas é sempre uma experiência muito interessante você realmente testar os ataques que vão ser mostrados. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as terças-feiras, eventualmente algum vídeo extra ao longo da semana. Se quiser contribuir com o canal, participar da comunidade de analistas de segurança de sistemas, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.